Meu pai mandou uma mensagem, todos nós concordamos. Fique longe da família agora. Eu respondi apenas, entendido. E então, retirei meu investimento do projeto do novo prédio de escritórios. 48 horas depois, minha mãe estava chorando, meu irmão contratando advogados, e o desenvolvedor me mandou uma mensagem: sua saída acabou com nosso financiamento. Sorri e respondi. Eu estava na fila de uma cafeteria quando recebi a mensagem. Todos concordamos. Fique longe da família agora. Simples assim. Sem ponto final, como se fosse algo urgente demais ou tão indiferente que nem merecia ser finalizado. Foi o meu pai quem escreveu. O mesmo homem que, 3 anos atrás, eu ajudei a sair de uma dívida de $400.000, quando um sócio dele fugiu com toda a folha de pagamento da empresa. O mesmo homem que me abraçou naquele dia como se eu tivesse salvo a vida dele. Agora, aparentemente, eu não fazia mais parte da família. Fiquei parado, olhando para a tela. As pessoas atrás de mim na fila começaram a ficar impacientes, mas eu não me mexi. Meu polegar pairou sobre a tela por um segundo, e então digitei, entendido. Guardei o telefone, pedi meu café e fui embora sem olhar para trás. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Não foi como um soco no estômago. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. Silencioso. Limpo. Permanente. No caminho de volta para casa, não liguei o som alto. Só fiquei ouvindo minha própria respiração. Revisitei mentalmente as últimas semanas. Alissa, minha irmã mais nova, vinha me atualizando aos poucos sobre os negócios da família desde que voltou de San Diego no outono passado. De repente, ela tinha ideias. De repente, queria um lugar à mesa. Mas não queria conquistá-lo, queria herdar. E aparentemente, conseguiu. O que eles não sabiam era que eu já tinha previsto algo assim. Eu estava observando. Ela não era inteligente, só ousada. Ousada e imprudente. Eu percebi os sinais meses antes, quando ela começou a questionar meu papel nas reuniões. Por que o Lucas sempre tem a palavra final? Deveríamos modernizar a forma como tomamos decisões. Parecia democrático. Justo. Mas era uma armadilha. O que ninguém sabia era que eu ainda detinha maior participação privada no novo complexo de escritórios tanto em capital quanto em design. Eu havia aprovado o plano de engenharia principal. Sem mim, as autorizações não passavam de papel. Assim que cheguei na garagem, liguei para o Mark, meu consultor. Tira tudo. Tudo do projeto Vestside. Move para o projeto de renovação do Midtown que discutimos semana passada. E faz isso rápido. Em poucas horas, tudo começou a se mover. 2 dias depois, o canteiro de obras parou. Os trabalhadores foram mandados para casa. O banco cancelou o financiamento. As permissões expiraram. E, do nada, a joia da coroa do legado do meu pai colidiu com uma parede de tijolos. Naquela noite, minha mãe apareceu no meu apartamento. Não abri a porta. Apenas a observei pelas câmeras de segurança. Ela ficou lá por uns 10 minutos, e foi embora. 1 hora depois, mandou uma mensagem. Não sei o que você está fazendo, mas está machucando todo mundo. Não respondi. Na manhã seguinte, meu irmão Andrew mandou uma sequência de mensagens, parecia uma criança digitando com raiva. Até que veio uma última. Alissa nos mostrou sua mensagem. Sabemos o que você estava planejando. Você ia cortar a gente quando o prédio ficasse pronto. Eu congelei. Nunca mandei mensagem nenhuma. Foi aí que percebi, Alissa falsificou. Ela forjou uma captura de tela. Inventou uma conversa que nunca existiu. Ela mentiu. E eles acreditaram. Nem se deram ao trabalho de perguntar. Nem checaram. Naquela tarde, Dan Meyers, o desenvolvedor principal, um cara com quem já passei férias, me mandou uma mensagem em pânico. Sua retirada acabou com o nosso financiamento. Sem você, o inquilino âncora está saindo também. Esperei 1 hora antes de responder. Meu pai disse que eu deveria me afastar da família. Então eu me afastei. Sem emojis. Sem pontuação.
Só fatos. Quase dava para ouvir o som de vidro estilhaçando no mundo deles e o mais curioso é que eu nem tinha começado ainda. Parte 2. O silêncio foi a parte mais barulhenta. Depois que enviei aquela mensagem, tudo ficou em completo silêncio. Mas não era o tipo de silêncio comum quando alguém está com raiva. Era mais profundo. Parecia que alguém tinha esvaziado a sala e deixado a porta aberta por 2 dias. Sem mensagens. Sem ligações. Sem e-mails. Nem mesmo atualizações no grupo da família sobre jantares ou reuniões do conselho. Era como se eu tivesse sido apagado da existência. Eles não me bloquearam. Só me deletaram. Perfeito. Isso me deu tempo. Marquei uma reunião com uma advogada de confiança fora do círculo da família. Expliquei tudo a ela, o texto, a mensagem falsa, a estrutura de propriedade do projeto. Ela ouviu com calma, analisou os documentos, assentiu lentamente e disse o que eu já suspeitava. Eles não tinham base legal nenhuma. Mas estavam emocionalmente afetados. Minha retirada foi o dominó que derrubou o resto. Dan, o desenvolvedor, contava com meu investimento para finalizar os planos arquitetônicos e garantir o empréstimo. Sem isso, as licenças expirariam. Os inquilinos que haviam assinado cartas de intenção foram embora. E como minha família tinha usado outros ativos como garantia para suas partes no investimento, agora estavam expostos. Muito expostos. No fim de semana, ouvi de um amigo em comum que meu pai voou até Miami para tentar fechar um acordo com uma empresa de private equity. Diziam que ele estava tentando substituir meu financiamento por uma solução de emergência. Daquelas com termos pesados e atrasos dolorosos. Eu não interferi. Em vez disso, decidi atacar onde mais doía. O orgulho do meu pai era a reputação da empresa. Não só os edifícios, mas a narrativa. A ideia de que éramos uma família com visão, que descobria talentos, construía parcerias e ajudava a moldar cidades. Então liguei para um jornalista que conheci na faculdade. Ele me devia um favor. Ofereci uma pauta direta. O que acontece quando uma empresa familiar desmorona no meio de um projeto de 50 milhões de dólares? Ele adorou. A matéria saiu dias depois. Sem nomes, só fatos. Mas qualquer um na nossa rede sabia de quem se tratava. Espalhou como fogo. Meu pai tentou dar a volta por cima. Mas era tarde. A próxima reunião com investidores foi cancelada. O sócio do Andrew começou a abandonar projetos paralelos. E a Alyssa? A Alyssa desapareceu das redes sociais. O maior sinal de que algo estava errado. Aquela garota vivia no Instagram. Então aconteceu algo que eu não esperava. Minha mãe ligou novamente dessa vez, deixou um recado de voz. Lucas, não sei o que você acha que aconteceu, mas isso não é jeito de resolver. Nós somos sua família. Seu pai só estava tentando proteger o que construímos. Podemos conversar? A palavra proteger ficou na minha cabeça. Proteger de quê? Fiz uma busca reversa da imagem da captura de tela que a Alyssa supostamente tinha mostrado. Foi fácil. Levei 5 minutos. Encontrei a postagem original de 4 anos atrás, no Reddit. Nomes diferentes, situação diferente, mas o layout idêntico. Ela editou. Copiou uma conversa falsa, trocou os nomes e apresentou aquilo como prova. Eu não respondi. Apenas fiz outro movimento silencioso. Marquei uma reunião com o inquilino principal do antigo projeto. Contei a eles que outro empreendimento seria lançado dentro de um ano com melhores comodidades e uma estrutura financeira muito mais sólida. Expliquei o plano com clareza e ofereci um desconto nos primeiros 5 anos. Eles assinaram a carta de intenções na hora. Enviei essa carta direto para o Dan Meyers. Sem bilhete. Sem explicações. Apenas a carta. Ele entenderia exatamente o recado. O projeto que eles estavam tentando construir comigo? Eu o reconstruí sem eles. E ainda assim, nenhuma ligação do meu pai. Nenhum pedido de desculpas. Eles disseram que me queriam fora da família. Pois bem. Eu fiquei fora.
E agora começavam a entender o preço real disso. Já se passavam 3 semanas desde a mensagem do meu pai. E cada dia desde então era uma pequena vitória silenciosa. O desenvolvedor desistiu. O banco abandonou. Os empreiteiros pararam de atender o telefone. O complexo de escritórios do qual eles se orgulhavam tanto, agora era só um terreno vazio. Terra batida. Uma placa desbotada pelo sol, balançando ao vento. Ninguém queria dizer em voz alta, mas era óbvio, o projeto estava morto. E a única coisa que o mantinha vivo, era eu. Andrew tentou salvar. Saiu atrás de investidores privados, cobrou favores antigos, até propôs reestruturar tudo por meio de uma empresa de fachada de um amigo. Mas as pessoas falam. E o boato já era claro, o negócio da família estava falido, instável. Ninguém queria associar seu dinheiro a um navio afundando. Alyssa sumiu completamente. Nada de Instagram, selfies de brunch ou frases motivacionais genéricas. Desapareceu do escritório. Parou de responder aos e-mails internos da empresa. Foi quando Denise, a contadora, me ligou uma noite depois do expediente. Falou baixo, com cautela. Alyssa tinha esvaziado uma das contas discricionárias no mês anterior, a mesma usada para marketing e desenvolvimento da marca. Segundo ela, o dinheiro bancou uma viagem ao México e $2.000 em jantares de networking. Denise só descobriu porque alguém tentou comprar uma passagem com o cartão da empresa, e o pagamento foi recusado. Eu não respondi. Não era necessário. Em vez disso, fiz mais um movimento. Ao lado do meu empreendimento em Midtown havia um terreno estreito, onde antes funcionava uma lavanderia. Estava vazio há 2 anos por causa de um problema de zoneamento. Mesmo assim, comprei. E paguei acima do valor de mercado para acelerar o processo. Uma semana depois, consegui a segunda autorização. Com os 2 lotes juntos, pude expandir meu projeto triplicando o tamanho do original. Na prática, eu estava reconstruindo o mesmo prédio comercial de onde tentaram me tirar. Só que agora era maior. Mais rápido. Melhor. E totalmente sem eles. Eles notaram. Naquela sexta-feira, fui a uma festa beneficente local. Não estava nos meus planos, mas um doador cancelou e recebi um convite de última hora. Sabia que meus pais estariam lá. E estava certo. Meu pai me viu primeiro. Estava com 2 funcionários da prefeitura, bebida na mão, rindo de algo forçado. Quando me viu, parou. Eu apenas o encarei. Sem aceno. Sem sorriso. Sem palavra. 20 minutos depois, minha mãe chegou. A maquiagem dela estava impecável, mas a expressão estava começando a desmoronar. Ela me perguntou se poderíamos conversar. Disse que não era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Respondi que não fui eu quem decidiu por esse caminho. Ela disse que eles achavam que estavam protegendo o negócio. Essa palavra de novo, proteção. Eles nunca me protegeram. Nunca perguntaram se a mensagem que Alyssa mostrou era real. Ninguém verificou nada. Eles apenas acreditaram nela. Algumas linhas de texto falsificado numa captura de tela e, de um dia para o outro, eu virei o vilão. Fui embora sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, Dan, o desenvolvedor, me mandou uma mensagem diretamente. Você está reconstruindo, não é? No centro da cidade. Vimos as licenças. Não respondi de imediato. Minutos depois, ele mandou outra. Sua mãe está devastada. Andrew está atrás de advogados. Alyssa sumiu. Você já provou seu ponto. O que você quer? Li a mensagem 2 vezes. O que eu queria? Queria que ao menos um deles tivesse me procurado antes e perguntado. Você realmente disse isso? Você estava mesmo planejando tomar o controle do negócio? Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, me afastaram. Inventaram uma narrativa. Me apagaram e esperaram que eu sumisse em silêncio. Foi então que decidi agir. Mais tarde, dirigi até o apartamento da Alyssa. O Audi Q5 dela ainda estava na garagem.
Fui eu quem pagou aquele carro, 6 meses atrás, quando o antigo dela quebrou. Ela disse que não queria mais dirigir carro de marca barata. Entreguei sem pensar 2 vezes. Mas o carro ainda estava em meu nome. Eu tinha a chave reserva. Não bati. Simplesmente destravei, entrei, liguei o motor e saí da garagem. Como se fosse meu porque era. Alissa saiu correndo de chinelo, gritando algo que eu nem fiz questão de ouvir. Não parei. Nem olhei para trás. 1 hora depois, chegou a mensagem. Sério? Você vai devolver o carro? Respondi com uma frase. Você falsificou uma mensagem para me tirar da minha própria família. Então, sim, eu vou devolver o carro. Nenhuma resposta. Nenhum ponto final. No domingo, recebi uma ligação do Travis, o sócio júnior que sempre foi mais atento do que parecia. Ela voltou para casa, ele disse. Para casa dos seus pais. Aquela mesma casa onde não havia mais espaço para você. Fiquei com aquilo na cabeça. O silêncio, o desprezo, a forma como me deixaram ir embora sem sequer fazer uma pergunta. Agora Alissa estava de volta lá. E, de repente, a verdade não era mais tão fácil de ignorar. Algo estava prestes a quebrar. E, dessa vez, não seria eu. Foi numa tarde de quinta-feira. Eu não estava lá, mas soube antes do sol se pôr. Minha mãe ligou 3 vezes seguidas, coisa que não fazia havia semanas. Não atendi. Depois, uma única mensagem. Por favor. Não é o que pensávamos. Você pode vir? Continuei imóvel. Estava sentado à minha mesa, no escritório em Midtown, o mesmo do qual disseram que eu não fazia mais parte. 10 minutos depois, Andrew ligou. Isso me pegou desprevenido. Não falávamos desde a crise. A mensagem dele foi direta. Ela escorregou. Papai ouviu com os próprios ouvidos. Aquilo chamou minha atenção. 1 hora depois, eu estava parado na entrada da garagem da casa onde cresci. A mesma casa onde costumávamos jantar aos domingos. A mesma casa para onde minha irmã correu depois de destruir tudo. Meu pai abriu a porta. Sem arrogância. Sem discurso. Apenas fez um gesto com a cabeça e deu passagem. A sala estava em silêncio. Minha mãe sentada, tensa, com as mãos entrelaçadas. Alissa não estava. Então meu pai falou. Ela admitiu. A captura de tela era falsa. Ele não olhou para mim. Ficou encarando o vazio, como se cada palavra pesasse toneladas. Aparentemente, Alissa havia discutido com ele mais cedo naquele dia. Falou sobre controle, o carro, suas contribuições para o negócio. Perdeu a calma e soltou, num deslize. Ele só desistiu porque você acreditou na mensagem que eu inventei. Ele congelou. Perguntou o que ela quis dizer. E, em vez de recuar, ela entrou em pânico e tentou virar o jogo. Disse que fez aquilo porque eu estava dominando tudo. Que não era justo eu ter a palavra final. E então, confessou tudo. Minha mãe chorou. Meu pai não. Ele só me fez uma pergunta. Por que você não disse nada? Dei de ombros. Você teria acreditado? Ele não respondeu. Ficamos em silêncio. E, pela primeira vez, eu não me senti um estranho naquela sala. Me senti como o único adulto ali. Eles pediram desculpas. Nada teatral. Apenas sinceras. Minha mãe disse que não queriam acreditar, mas que parecia tão real. Viram as mensagens, ouviram a voz trêmula da Alissa e se convenceram. Se convenceram de que eu era o problema. Eu disse que já tinha seguido em frente. Midtown estava de pé. Os inquilinos estavam na fila. O dinheiro era limpo. Eu não precisava mais da aprovação deles. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Meu pai olhou para mim e disse: Quero você de volta no negócio. Cometi um erro. A Alissa está fora. Ele disse que queria que eu voltasse ao conselho de liderança e que trouxesse o projeto de Midtown novamente sob o comando da família. Eu disse que pensaria. E pensei.
Mas não por muito tempo. Naquele fim de semana, concordei, com uma única condição: eu teria controle total sobre todas as decisões financeiras pelos próximos 2 anos. Sem vetos. Sem comitês. Apenas eu. Eles aceitaram. E assim, o negócio começou a se reerguer. Meu nome voltou a aparecer nos documentos. Meu rosto, nos materiais de branding. O banco, que antes os ignorava, agora me convidava para reuniões. Enquanto isso, Alissa desmoronava. Perdeu o apartamento. Perdeu o carro. Perdeu os negócios de branding que vinha tocando silenciosamente. Agora estava de volta ao antigo quarto de infância sob o mesmo teto dos nossos pais, que finalmente enxergavam as coisas como eram. E, pela primeira vez, não a protegiam mais. Foi aí que ouvi a última. Ela exigiu a vila. Anos atrás, meu pai havia prometido a ela uma casa à beira-mar nas Carolinas, quando o novo projeto estivesse concluído. Ela tentou antecipar o pagamento, dizendo que merecia por todo o estresse que passou. Meu pai cedeu na época, mais por culpa do que por convicção. Mas agora, tudo havia mudado. Ele revogou a transferência e disse que, se ela quisesse a vila, teria que merecê-la. De repente, o mundo dela virou. Sem casa. Sem carro. Sem influência. E eu estava de volta ao comando. Achei que isso bastaria. Mas o melhor ainda estava por vir. Uma semana após meu retorno oficial à empresa, fui até a casa dos meus pais pegar alguns arquivos antigos guardados no porão. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo que eles estavam exatamente onde eu os deixei, 5 anos atrás, quando ainda construíamos as coisas juntos. Eu não planejava ficar muito tempo. Mas assim que entrei pela porta dos fundos, ouvi gritos no andar de cima. Eu não vou dobrar roupa. Eu não sou empregada. Era Alissa. A voz da minha mãe veio logo em seguida: calma. Então talvez esteja na hora de você voltar a se comportar como filha. Não disse nada. Continuei andando. A mudança já tinha acontecido. Alissa estava ali, sob o teto deles, mas não vivia com conforto. Vivia sob as consequências. A vila desapareceu. Meu pai reverteu a transferência e colocou o imóvel à venda em 48 horas, logo após descobrir a mensagem falsa. Ele nem avisou. Ela só soube porque o corretor ligou por engano para confirmar uma visita. O carro ainda está na minha garagem. O status sumiu. Os amigos desapareceram. Ela não posta nada nas redes sociais há mais de 2 semanas. Para ela, isso é como desaparecer do mapa. Até os tais parceiros de marca pararam de responder. Um deles até deu um follow publicamente. Bem feito. Naquele jantar, que fiquei para observar por pura curiosidade, meu pai pediu para que ela me ajudasse a lavar a louça. Ela olhou como se ele tivesse pedido que esfregasse a garagem com uma escova de dentes. Minha mãe não hesitou. Entregou a ela um pano de prato e disse: você não pode mais pagar. Ela lavou em silêncio. Quase ri. Mas não ri. No dia seguinte, ela me encurralou no corredor, antes que eu saísse. Eu não sou sua inimiga, disse ela. Você agiu como se fosse, respondi. Eu cometi um erro. Não. Você fez um movimento. Ela começou a chorar, mas se segurou. Quero voltar para o negócio. Posso ajudar. Só preciso de uma segunda chance. Olhei para ela. Não era teatro. Ela estava exausta. Humilhada. Mas ainda não quebrada. Então fiz uma oferta. Tem uma vaga no programa de estágio. Suporte administrativo. Cargo básico. $17 por hora. O queixo dela caiu de verdade. Você quer que eu seja estagiária? Ela perguntou. Não. Quero que você aprenda a ser útil, respondi. Ela foi embora sem dizer mais nada. 2 dias depois, o pedido de estágio chegou, não por mim, mas via RH. No domingo, recebi uma mensagem curta da minha mãe: obrigada. Ela precisa disso. Não respondi. Em vez disso, fiz uma pequena modificação no programa de estágio dela.
Alissa se reportaria diretamente à gerente que mais desprezava a mesma mulher que, anos atrás, ela chamara de secretária glorificada numa reunião lotada. Agora, ela aprenderia a humildade do mesmo jeito que a perdeu, devagar, em público e com dor. Naquela noite, bateram à minha porta. Era ela. Cansada, mas com honestidade no olhar. Eles querem que eu peça desculpas, disse, hesitante. Você deve responder. Sinto muito. Eu fui egoísta. Achei que se conseguisse te tirar do caminho, finalmente poderia ser alguém. Você já era alguém, eu disse, mas escolheu não ser. E agora? Perguntou. Encostei-me ao batente da porta, pensei por alguns segundos e respondi: agora você vai aprender o que significa recomeçar. E, se fizer por merecer, talvez um dia eu deixe você liderar uma reunião. Ela deu um sorriso fraco. É justo. Se virou para sair, mas antes que passasse do degrau, completei: e mais uma coisa. O carro ainda é meu. Você vai pegar o ônibus. Pela primeira vez, ela não discutiu. E assim, a minha vingança terminou. Mas a lição dela estava apenas começando. 3 semanas depois, Alissa era uma sombra do que já foi. Sem salto alto, sem unhas feitas, sem bolsas de grife. Usava blusas simples, sapatilhas gastas e um crachá pendurado torto na bolsa. No escritório, ninguém a tratava como família, ela nunca quis isso. Queria poder, comando. Agora, conhecia o outro lado da hierarquia. Eu mal falava com ela. Não era necessário. Sua supervisora era Tasha, justamente a mulher que ela havia humilhado tempos atrás. Tasha não pegou leve. E, para ser justo com Alissa, ela não reclamou. Nem mesmo quando teve que refazer dezenas de arquivos por usar o modelo errado. Ela estava tentando, eu percebia. Mas tentar não apaga o que foi feito. E ainda havia uma coisa que ela não tinha feito, não de verdade: assumir responsabilidade. Isso aconteceu um pouco depois, numa reunião de estratégia da diretoria. Eu mesmo a convoquei. Todos estavam presentes, inclusive os novos sócios da expansão de Midtown. Tínhamos fechado um contrato de locação de 10 anos com uma rede nacional, um acordo que, no passado, levaria meses, mas que agora vinha até nós pelo simples barulho que causávamos. No meio da reunião, a porta se abriu. Era Alissa, com uma prancheta na mão e o olhar nervoso de quem está prestes a confessar. Posso dizer uma coisa? Perguntou. Eu apenas assenti. Ela entrou, colocou a prancheta sobre a mesa e olhou para todas as pessoas que ela costumava ignorar, dar ordens, tratar como inferiores. Eu menti, disse. Sobre o Lucas, sobre a mensagem. Eu inventei tudo porque achei que não teria valor aqui enquanto ele estivesse no controle. Eu estava errada. Machuquei pessoas. Sabotei o que estávamos construindo. E queria que vocês soubessem. Ninguém me obrigou a dizer isso. Isso é meu. Saiu da sala sem esperar reação. E foi ali, naquele silêncio, que tudo realmente terminou. Mais tarde naquela semana, entrei no cubículo dela. Ela estava digitando planilhas. Você está indo bem, falei. Ela levantou o rosto, surpresa. Estou tentando, respondeu. Está conseguindo. O que é mais difícil do que fingir, eu disse. Ela assentiu, contida. Então, coloquei a mão no bolso e joguei algo para ela. A chave do carro. Vou chamar de empréstimo, disse a ela. 10% do seu salário irá para isso até que esteja quitado. Combinado, respondeu sem hesitar. E então sorriu. Um sorriso simples, sem arrogância, sem falsidade. Apenas gratidão sincera. Combinado. Ambos sabíamos que as coisas nunca mais seriam como antes, mas essa nem era mais a questão. O que importava era que, pela primeira vez, ela tinha realmente tocado o fundo do poço e, em vez de culpar o mundo, resolveu escalar sozinha de volta. Perdoar não é esquecer. É permitir que alguém mostre que pode ser diferente. E Alissa estava começando a mostrar.